mais uma bomba envolvendo o transporte de pacientes aqui em Itapeva. Nós estamos acompanhando a situação do transporte de pacientes aqui da cidade, que precisam se deslocar para outras cidades em busca de tratamento médico especializado. O município tem a responsabilidade de fornecer um transporte digno para esses pacientes, mas a realidade é muito preocupante. A nossa equipe tem recebido inúmeras denúncias sobre as condições precárias dos veículos, os riscos envolvidos nesse tipo de transporte e até mesmo a falta de transporte adequado. Onde estão as ambulâncias? Essa é a pergunta que não quer calar. Acompanhe por áudio o relato da filha de um paciente acamado que precisava de ambulância às 2 horas da tarde de hoje e agora já passam das 3 da tarde e ela ainda não conseguiu uma ambulância. Então, eu marquei uma consulta ontem pro meu pai, que ele não tá bem. Ele só dorme, ele não come, ele tá acamado. Consegui uma vaga para ele aqui no parque da Vila Santa Maria ali. O médico ia atender ele hoje, às 8 horas da manhã. Mas eu liguei para a SAAD, tô desde as 6 horas da tarde ligando, desde as 6 horas da manhã ligando para a SAAD, pra gente conseguir uma ambulância, para vir buscar ele, para levar ele em consulta. Não consegui. Aí eu liguei, daí eu consegui falar com o Dr. Leonardo. O Dr. Leonardo pediu para me levar ele no Parque Sementolândia, 2 horas da tarde. Liguei de novo lá no SAMU, eles não têm carro. Eles só sabem falar pra gente que não tem carro. Que não tem carro, que não tem um carro disponível. Daí eu acho engraçado. Chegou um monte de frota de ambulância, que a gente vê eles desfilando para a cidade inteira. Aí quando a gente precisa, eles não podem atender a gente. Eu, se eu tivesse condições de levar meu pai, eu levava, mas meu pai não tem condições, ele não anda. E eu não posso perder essa consulta de 2 horas, porque ele não tá bem. Que semana retrasada, era meia-noite, meu irmão ligou para mim que o meu pai estava passando mal aqui. Eu vim aqui, porque eu moro longe, eu vim aqui, liguei de casa lá no SAMU. Daí eles falaram que não tinha, eu cheguei aqui em casa, aqui no meu pai, liguei de novo para eles, meia-noite, eles falaram que não tinha carro, aí falaram para me ligar de novo daqui 1 hora, liguei daqui 1 hora, aí isso era quase 1 hora da manhã, e liguei de novo, eles falando que não tinha carro disponível. Eu tive que acabar enfiando meu pai de qualquer jeito no carro, porque se eu deixasse aqui esperando a vontade deles, meu pai morreria aqui na cama aqui. Em uma de nossas reportagens anteriores, mostramos o caso de uma senhora com problema pulmonar que ficou sem oxigênio durante uma viagem até São Paulo. O oxigênio levado pela ambulância não foi suficiente e o veículo também precisou ser substituído. Esse episódio, que poderia ter custado a vida da paciente, é apenas um de muitos relatos que estamos recebendo. Pacientes que já sofrem com problemas de saúde enfrentam o transtorno de ter que se tratar fora da cidade, seja pela falta de especialidade ou de equipamentos adequados aqui em Itapeva. Agora, além da distância, eles também têm que lidar com veículos sucateados e a falta de ambulâncias. Isso coloca em risco não só a vida desses pacientes, mas também a vida dos motoristas, que são vítimas dessa situação junto com os pacientes. Um dos casos mais chocantes que recebemos foi o de um veículo que parou no meio da rodovia durante o transporte. Em Itapetininga, um veículo de Itapeva precisou trocar com outro porque um deles apresentava problemas. O veículo com falhas acabou retornando para Itapeva e no caminho parou repentinamente devido a uma pane, obrigando o motorista a tentar resolver o problema na estrada. Além disso, há relatos de veículos com portas sem borracha permitindo a entrada de vento durante viagens de madrugada. E de idosas e idosos com problemas graves de saúde, sendo forçadas a viajar de carro comum devido à falta de ambulâncias. Com uma população de quase 90 mil habitantes, é inadmissível que a cidade conte apenas com 2 ambulâncias.
São veículos pequenos e quando há necessidade de um acompanhante, a situação se torna ainda mais complicada, pois essas ambulâncias são vistas como mini ambulâncias pelos pacientes, de tão pequenas que são. Isso levanta um questionamento importante. Quem está se beneficiando dessa situação? Certamente não são os pacientes. Mas será que há algo mais acontecendo que ainda não foi revelado? Estivemos aqui no setor de transporte da Secretaria Municipal de Saúde e descobrimos que é fato, há apenas 2 ambulâncias disponíveis para a população. Então nós questionamos onde estariam as demais ambulâncias, as outras ambulâncias que deveriam estar trabalhando para essa população. Então nós descobrimos que elas estão em oficinas em conserto. Porém, quando elas retornam para o setor de transporte, elas ainda retornam sem funcionamento adequado e precisam retornar para essas oficinas e a população volta a ficar sem transporte para os seus tratamentos. O que está acontecendo aqui em Itapeva? Nós vamos continuar acompanhando esse caso e cobrando as respostas das autoridades. Inclusive, nesse momento, eu vou ligar para o atual secretário de Saúde para tentar entender o que está acontecendo. E vamos ver se nós teremos um posicionamento dele e uma justificativa para tudo isso. Alô? Olá, Beto. Oi, Gleice, tudo bem? Tudo bem, e você? Boa noite, como que você tá? É que a gente está recebendo várias denúncias aqui referente ao transporte do município. Inclusive, a gente esteve hoje lá no setor de transporte da Secretaria Municipal de Saúde e a gente constatou que realmente tem 2 ambulâncias bem pequenas lá e a gente obteve a informação também lá no setor de transporte que essas ambulâncias são as únicas disponíveis e que as demais estão em uma oficina e que quando elas retornam para o setor, elas ainda não estão devidamente consertadas e precisam retornar para essa oficina. E as denúncias só crescem, Beto. Então eu preciso entender com você o que está acontecendo, por que só tem essas 2 ambulâncias. É isso que a gente precisava entender. Entendi. Na verdade, desde que eu já peguei a secretaria, a gente já estava com pouca frota, né? Certo. Teve alguns acidentes. Depois, quando eu já estava, houve mais um acidente. Essa ambulância está na funilaria para arrumar, né? Que é uma ambulância um pouquinho maior, que também não é das grandes, né? E aí, essas ambulâncias, agora, essa relação em que elas vão arrumar um problema e voltam com o mesmo defeito, não tenho conhecimento. Tive alguns conhecimentos onde as pessoas relatam que, por exemplo, leva para arrumar, vou citar um exemplo, tá? Uma embreagem e volta com problema no freio, entendeu? Aí o que acontece? Eu chamei o pessoal que gerencia o transporte e eles falaram que o motorista ele tem que descrever ao mecânico, né, quais são os problemas apresentados no veículo. E o mecânico, ele alega que não foi colocado todos os problemas, entendeu? Aí o que eu orientei desde que eu assumi? Para que toda peça trocada, a antiga, né, com defeito, devolva-se para nós. Certo. Entendeu? Mas que é uma garantia um pouco maior do que a gente tem que a peça foi trocada. Então realmente tem sido recorrente, ela vai e volta, né? Na verdade, nós temos muita viagem, né? Um número enorme de viagem. Então, nossos carros, eles estão sendo muito utilizados, né? As quilometragens já estão um pouco maiores, né? E como eu já peguei depois, praticamente no segundo semestre, e assim, eu fiz alguns planejamentos para fazer a locação de veículos, né? Qual seria essa locação? Uma locação onde nós só teríamos veículos novos e a manutenção ficasse por conta da empresa que vencesse essa licitação, né? Mas por conta do valor alto, nesse momento como é final de gestão, eles optaram por não fazer. Entendo. É que como Entendeu? você bem disse, são muitas viagens, o nosso município tem quase 90 mil habitantes e é diário, né? Então, Sim. tem alguma ação sendo tomada imediata para solucionar esse problema? A solução imediata que nós estamos tomando é as manutenções, mas além das preventivas, as corretivas, né?
Então é o que no momento a gente pode fazer com a frota que nós temos no momento. E fora essas 2 ambulâncias que elas estão disponíveis, que são essas pequenas, quantas Aí mais nós tem? temos uma terceirizada, né? E aí o que acontece? Para a gente não desassistir a população, a gente faz a locação do transporte. Ah, certo. Tá? A locação, assim, do Prever, por exemplo, que são ambulâncias menores. Aí quando é SAMU, aí é uma empresa um pouco maior, né? Que dela tem que ser uma ambulância mais especializada. Ah, então o município está locando nesse momento quando é necessário. A gente, e mesmo com a quantidade de frotas, mesmo que nós tivemos com 100% das frotas no local, elas ainda são um pouco insuficientes, porque nós temos muitos pacientes que, infelizmente, nesse momento, eles fazem hemodiálise fora do município. Então, e por conta disso que 2 ambulâncias não está sendo suficiente, né? Isso. Então a reclamação está muito grande. 2 ambulâncias, mas assim, o que, Gleice, eu posso também compartilhar que todos que são solicitados com antecedência a gente está conseguindo suprir. Entendo. Entendeu? O que acontece muito? Eu tenho, inclusive, várias mensagens no meu celular, que às vezes solicita 3 horas da tarde, já chegou no domingo, 8 horas da noite, solicitar para 5 horas da manhã do dia seguinte, entendeu? Então daí a gente tem toda uma logística também, né? Entendo. E um caso, por exemplo, de 3 dias antes de um cateterismo a 3 horas de Itapeva. Então, quando é cateterismo, por exemplo, saiu a vaga de cateterismo, se tiver na Santa Casa é imediato, né? O SAMU que aciona e faz. Né? Quando saiu a vaga de cateterismo, 3 dias de antecedência a gente consegue com certeza. Consegue uma ambulância que seja adequada para o paciente, porque aquela mini não dá, porque precisa de acompanhante. Aquela mini, você concorda comigo que não tem como o paciente ir, né? Ela é pequena, né? Ela é muito pequena. Tem um caso de um paciente que foi solicitado e a ambulância que foi disponibilizada foi essa pequena, Beto. Então, é por essas e outras questões que eu tô entrando em contato com você. Porque não foi dado o veículo adequado para o paciente, entende? Então, aí nós teríamos que ver quando que quem é o caso, quando que ele solicitou, né? Se foi dado a informação, se teve uma prevenção, né? Foi falado, esse paciente é assim, assim, assado, né? Porque assim, o que acontece muito também, Gleice? Tem pacientes que recebem a consulta em maio e vem solicitar a ambulância um dia antes. Mas né? não Então, é o caso, como eu te informei. É muito recorrente. Não, eu entendo, mas eu falo assim, num caso que tem antecedência, entendeu? Uhum. Então eu teria que pegar o sistema do transporte para ver o que ocorreu, por exemplo. Certo, compreendo. Tem coisas que não, igual, por exemplo, como você bem disse, nós temos 90 mil habitantes, então tem coisas que nem chega até mim, entendeu? Entendi. Chega assim o que vocês me falam, né? Ou que até mesmo me procuram. E assim, graças a Deus, todos os que vêm me procurar, a gente está conseguindo solucionar. Mesmo, às vezes, com um número reduzido de recursos, né? Compreendo, Beto. Mas muito obrigada pela conversa. O secretário reconheceu os problemas com o transporte de saúde no município, mencionando que a frota de ambulâncias é pequena, com apenas 2 ambulâncias disponíveis, enquanto outras estão em manutenção. Ele destacou que, mesmo quando consertadas, algumas ambulâncias ainda retornam com outros defeitos não resolvidos, o que dificulta a logística. O município tem uma alta demanda de viagens, especialmente para hemodiálise fora da cidade, o que sobrecarrega o sistema. Para lidar com a situação, o município tem terceirizado ambulâncias em situações urgentes. Ele também afirmou que planejou a substituição de frotas por veículos novos, mas a proposta foi adiada devido ao alto custo e ao fim da atual gestão. Por fim, o secretário enfatizou que todas as solicitações feitas com antecedência têm sido atendidas, embora reconheça que situações de última hora complicam a operação.